E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuar nosso estudo da FUVEST, resolução da FUVEST, segunda fase 2022, questão 5, uma questão muito linda que fala sobre eletroquímica. Vamos ver? Bom, eu gosto muito de eletroquímica, então acaba sendo uma das questões que eu gosto de fazer muito. Vamos lá. Nas vias públicas é possível encontrar totens, conforme representado na figura. Um deles há uma inscrição com gás, que é uma marca de uma empresa que comercializa gás, indicando que ali passa um gasoduto da empresa distribuidora de gás. No outro está escrito PROT, de proteção catódica, o que indica uma proteção catódica no gasoduto. Sabendo que o gasoduto é construído de aço, responda: no sistema do gasoduto apresentado, o gasoduto é o ânodo ou o cátodo da célula eletroquímica. Justifique sua resposta. Bom, primeiro passo é entender que a proteção nada mais é do que um metal de sacrifício, que ela exatamente recebe esse nome quando aquela peça está se tornando, por exemplo, um cátodo. Então, no sistema do gasoduto, o gasoduto é o cátodo. Então, a gente já sabe que é o cátodo. Mas por que o cátodo? Então, eu tenho lá meu gasoduto, ele é de aço. Uma vez que ele é de aço, ele vai sofrer corrosão por questão do diferença de oxigênio, umidade, que está enterrado, está sob o solo. Bom, então para isso não acontecer, é colocado então um material, que é um metal. Esse metal de sacrifício vai perder elétrons, então ele vai dar elétrons para o aço recebe esses elétrons. Então, quando o aço recebe os elétrons, ele vai atuar como um cátodo, por quê? O cátodo sofre redução. Mas como que eu vou saber disso? Consoante, consoante, cátodo, redução. No caso, esse metal aqui, que é o metal que vai sofrer o sacrifício, ele é um ânodo. Então, ele é um ânodo porque ele sofre quem? Oxidação. E aí é só lembrar o seguinte, vogal com vogal, ânodo, oxidação, cátodo, redução. Os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo, ou seja, do metal de sacrifício que vai dar o elétron para o aço, no caso, que está recebendo os elétrons, que por sua vez vão perder elétron com o ambiente ali ao redor. Então, toda vez que a gente tem uma proteção, ela recebe o nome de exatamente o que ela está fazendo para aquela superfície. Então, quando eu falo proteção catódica, que é o metal de sacrifício, nada mais é do que eu estou deixando aquela minha estrutura como um cátodo. Se eu falasse proteção anódica, eu estaria deixando a minha estrutura como um ânodo, né? Então, seria outro caso. Então, no sistema apresentado, é ânodo ou cátodo na célula eletroquímica? É o cátodo, porque ele está recebendo o elétron gasoduto. Legal. Vamos lá. Então, item A, de graça. Vamos ver. Item B. Considere os seguintes potenciais de redução dos metais. Então, aqui tem potenciais de redução do cobre, do estanho, do ferro e do zinco. Quais ou qual, né, desses metais podem ser utilizados para proteção catódica do gasoduto? Esse metal será o polo positivo ou negativo dessa eletroquímica. Então, o primeiro passo é entender o seguinte: todo mundo aqui quer receber elétron. E a gente, na verdade, está precisando do metal de sacrifício. Metal de sacrifício. O metal de sacrifício ele tem que ter um potencial de oxidação maior do que, no caso, o aço. O aço ele é construído de ferro. Então, o aço, vou pensar aqui que é construído de ferro. Então, pensando isso aqui de redução para oxidação, né, eu vou escrever E, oxi aqui, então aqui seria mais 0,44 volts. Então, o ferro tem um potencial de oxidação de 0,44 volts positivo. O estanho seria 0,14 positivo. Então, o estanho não protege o ferro. O ferro tem maior potencial para oxidar em relação ao estanho. O estanho sim protege o ferro, ele fazendo uma camada que impede o ferro de entrar em contato com o material oxidante, como se fosse uma pintura, né? O cobre é a mesma coisa, vai ter potencial de oxidação muito baixo. Agora, o zinco, ele tem um potencial maior de todo mundo, inclusive maior que o do ferro. Então, se eu colocar ferro e zinco, o zinco sofre oxidação preferencial. Se ele sofre oxidação preferencial, então ele vai ser o metal de sacrifício. Sim, zinco, magnésio são mais utilizados para metais de sacrifício. Ele vai sofrer o metal, sendo metal de sacrifício, dando os elétrons para o cobre, desculpa, para o ferro.
Então, o metal de sacrifício aí vai ser o zinco. Então, qual é esse metal? Vou escolher o zinco. Zinco vai ser o metal de preferência aí. E como que ele vai ser? Bom, se o zinco vai dar elétron, quer dizer, ele está rico de elétron. Então, o zinco ele sofre oxidação. Oxidação. Como ele sofre oxidação, então ele vai ser o ânodo. Então, como ele está rico de elétron, ele vai ser o polo negativo, tá certo? Porque ele está dando elétron, está cheio de elétron, rico de elétron. E por sua vez, o aço o aço, ele é feito do ferro, né? Ele está recebendo elétron, então ele é o cátodo, exatamente como a gente pensou na questão no item A. Ele está recebendo elétron, recebe elétrons, então por isso que ele é cátodo, então ele vai ser o polo positivo. Então, o polo que está deficiente de elétrons. Então, o elétron vai sair do zinco para o ferro, né? Enquanto houver zinco, o ferro não sofre oxidação. Maravilha, então item A e B calculados. Agora vamos para o item C, que tem cálculo. Considere que a composição molar do gás transportado pelo gasoduto, olha, vai ser bom cair questões de gás, hein? Legal. Gasoduto Brasil-Bolívia é de aproximadamente 93% de metano, 4% de etano e 2% de nitrogênio. Calcule a massa em quilogramas de etano existente na secção de 1 metro cúbico do duto, sabendo que a pressão no interior do duto é de 100 atmosfera, 27 graus Celsius. Apresente os dados, cálculos. Aqui tem um dot a not, constante universal dos gases. Então vamos pensar assim: então eu tenho o duto, eu vou fazer um corte, né? Vou pensar que eu tenho 1 metro cúbico desse cara. Então vamos fazer a continha. PV igual a nRT, equação de Clapeyron. Pressão no sistema, ele está falando aqui que a nossa pressão é de 100 atmosfera. Então vamos lá, 100 atmosfera. O volume é de 1 metro cúbico. O número de mols que eu tenho aqui, não sei. O R, ele está falando para a gente usar esse R, que já faz uma relação com metro cúbico. 8,2 vezes 10 a menos 5. Poderia usar 0,082 e achar a conta em litros e converter? Sim, mas você já te deu em metro cúbico, vamos nessa. E a temperatura? Bom, a temperatura a gente tem que fazer a conversão. É 27 graus Celsius e aqui ele está da fórmula da conversão. É só pegar 27, né? 27 somar com 273, a temperatura sempre em Kelvin, no estudo de gases, 300 Kelvin. Fazer a continha. Então, o N vai ser o quê? Esse 100 dividido por 8,2 vezes 10 a menos 5 vezes 300. Eu fiz essa conta, deu quanto? Nossa, 4.065 mol. Beleza, então eu já sei quantos mols eu tenho. E essa quantidade de mols eu tenho na secção de 1 metro do tubo. Só que eu não tenho como único gás o etano, né? Então, a composição que eu tenho aqui é uma mistura de gases. Eu tenho metano, etano e gás nitrogênio. Eu quero saber a quantidade em quilos do etano. Então, e tudo isso aqui que eu achei, 4.065 mol é 100%. Então, ou seja, é a mistura. Então, para pensar só no etano, é 4,1% é etano. Então, se esse valor é etano, tem que calcular de novo. E eu já fiz a continha, dá 166,67 mol de etano. Ok? Quem que é o etano? Bom, o etano é aquele composto lá da química orgânica, C2H6, né? Tem 2 carbonos, 3 hidrogênios, não é isso? Então, isso aqui é o etano. Então, ele é um C2H6, então tem 2 vezes o carbono que vale 12, 6 vezes o hidrogênio que vale 1. 30 gramas por mol. E deu aqui no note a dot as fórmulas, a massa molar de cada um deles. Ele não fala quem que é etano, então você tem que saber que é o C2H6, né? Se não soubesse aqui, já complicaria a vida. Daí você teria que fazer aqui 1 mol, isso tem exatamente 30 gramas, 166,67 mol, tem X. Aqui você vai achar 5.000 gramas, e a resposta, isso aqui em quilos, são 5 quilogramas, que é a resposta que ele quer, que é a massa em quilo de etano. Então, em uma secção de 1 metro cúbico, eu tenho vários gases, né? Dentre esses gases, o etano é o segundo maior quantidade, com 4%, que me dá 5 quilos.
Maravilha! Então tá aí a questão 5 que caiu na FUVEST, segunda fase, né? Mas, bom, quem estudou, né, essa questão aqui foi um pouco mais difícil, hein? Bom, se você gostou da resolução, tá gostando dos vídeos, curta o vídeo aí, ajuda o canal a crescer e ir para frente. E não esqueça de compartilhar esse meu vídeo aí para os seus colegas que estão estudando Química. Abraços e até mais. Tchau, tchau.